Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome de Jesus Cristo, os apóstolos operam maravilhas no meio do povo. Sejamos também nós instrumentos da ação divina em nosso convívio social. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. A certeza de que realmente o Senhor ressuscitou e está muito perto de nós muda a nossa compreensão
diante dos fatos que nos tiram do sério. Refletindo na mensagem do Evangelho, nós concluímos que também somos como os discípulos de Emaús. Caminhamos absorvidos nas nossas dificuldades e não nos detemos para decifrar os enigmas da nossa vida, a fim de comprovarmos que o Senhor ressuscitado está muito perto de nós. Muitas vezes não entendemos as coisas que nos ocorrem. Nos apavoramos diante dos acontecimentos que nos tiram a tranquilidade, mergulhando na tristeza e na desesperança. Parece até que chegamos ao final do nosso caminho e não temos mais para onde correr. No entanto, como cristãos, precisamos ter em mente que Jesus Cristo se faz presente no nosso caminho de uma maneira muito sutil e também muito simples. Como somos sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Esta também é a conclusão a que nos devemos chegar. Precisamos estar atentos para reconhecer Jesus quando simplesmente meditamos na sua palavra, podemos sentir a presença do ressuscitado. Quando o contemplamos e o adoramos no Santíssimo Sacramento do altar e nos deixamos banhar pela sua luz, nós também desvendamos os mistérios da nossa existência. Quando participamos de uma celebração eucarística e comungamos o seu corpo e o seu sangue, nós distinguimos que algo mudou dentro de nós e que também o nosso coração arde mesmo que nada aconteça de extraordinário. Assim sendo, nós também, como os discípulos de Emaús, somos motivados a dar a boa nova por onde passamos. Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a mim. Tudo está escrito e marcado no nosso coração. Nunca mais seremos os mesmos. Oremos. Ó incansável peregrino, não ficas preso nas malhas da morte. Ressuscitado, continuas a percorrer as estradas do mundo e a inserir-te na vida dos homens e mulheres de todos os tempos. Dá-nos a graça de reconhecer tua presença nos nossos semelhantes e no sacramento da Eucaristia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olá, que a paz de Cristo esteja com todos nós. Obrigado por estar sempre aqui conosco, compartilhando a palavra de Deus. E é exatamente sobre compartilhamento que quero lhe falar. Compartilhe com seus amigos a palavra de Deus. Indique aos seus amigos, parentes, vizinhos, o canal Fé em Deus. Obrigado. Fiquem com Deus.